Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online. Eu sou o pastor Danilo Estélio e todos os domingos pela manhã nós estamos com essa lição que agora estamos a iniciar um novo trimestre dentro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os subtemas são divisão, sexualidade, alimentos, culto e ressurreição. Então teremos um trimestre repleto de assuntos polêmicos, digamos assim, assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano, apesar de terem sido escritos há quase 2000 anos atrás para uma igreja que estava começando, estava nascendo, um cristianismo que ainda estava dando seus primeiros passos, dirigido e plantado pelo grande apóstolo Paulo. Então, veja que nós teremos um trimestre muito abençoado. Não perca nenhuma das nossas lições e dessa maneira a sua vida vai ser muito mais edificada. Também queremos deixar aqui a nossa saudação para todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, todos os obreiros das diversas igrejas, comunidades, congregações que estão nos assistindo pela internet. Deixamos também a nossa palavra muito especial para o nosso reverendo pastor Dimas Leite Rabelo, que na data de ontem, 4 de julho, completou mais uma feliz primavera. Apesar das limitações e restrições de isolamento social, fizemos uma singela homenagem ali na frente da sua residência e desejamos a ele todas as bênçãos divinas, tudo que o céu tem de bom e de melhor, que ele possa viver até não querer mais, liderando esse rebanho que Deus tem colocado em suas mãos na Comadeson. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo da Catedral da Assembleia de Deus Zona Norte, aqui de Macapá, estado do Amapá. Então, nosso primeiro tópico, nossa primeira lição, divisão e a sabedoria de Deus. Parecem duas coisas que não têm muito a ver uma com a outra, no entanto, veremos como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, conseguiu mostrar essas duas situações aos irmãos ali da igreja da cidade de Corinto. Para quem não sabe, a cidade de Corinto era uma cidade de cultura grega romana. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, ali conviviam vários povos, várias culturas. Era como se fosse hoje em dia uma São Paulo, uma Nova York, um caldo cultural, uma miscigenação, uma mistura muito grande de línguas, de culturas, de hábitos. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa situação, havia uma igreja, havia uma comunidade de crentes que se reuniam nas casas, nos salões, muitas vezes emprestados, alugados. Não havia ainda templos cristãos como nós conhecemos hoje em dia, mas ali aquela igreja era uma semente que Deus tinha plantado através da vida do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Essa igreja enfrentava problemas, e muitos desses problemas nós também enfrentamos hoje em dia. O texto áureo está em 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A verdade prática nos fala que as divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Então, no começo desta leitura, no começo desta lição, nós temos aqui o comentário sobre como surgiu a igreja de Corinto. Foi durante 1 ano e 6 meses de trabalho missionário do apóstolo Paulo naquela grande cidade. Veja que essa situação, Paulo plantou aquela igreja e foi levar o evangelho para outras regiões, audaciosamente indo onde nenhum apóstolo tinha ido ainda, podemos dizer assim. Porém, aqui e ali chegavam até ele cartas, relatos de pessoas das igrejas que ele tinha plantado. E com Corinto não foi diferente. A família de Cléo, procurou o apóstolo Paulo e disse: olha, Paulo, algumas situações, alguns problemas estão surgindo naquela igreja, alguns problemas sérios que precisam da sua atenção, precisam da sua orientação.
Não se tratava, como alguém poderia pensar, de mero fuxico, mera fofoca, porém era um relato preocupado de alguém que fazia parte daquela igreja e que levou o problema a quem podia resolver. Então, aprendemos com essa família, a casa de Cléo, que nós devemos estar preocupados sim, seriamente, com os problemas que surgem nas nossas igrejas e procurar resolvê-los. Então, esta carta ela é dividida em 5 partes. A primeira delas, os 4 primeiros capítulos, fala sobre a questão da divisão. Era o problema principal daquela igreja. Depois, a partir do capítulo 5, vem falando sobre a sexualidade, outro problema que estava acontecendo naquela igreja. A questão dos alimentos, o que se podia ou não podia comer. A ordem no culto. Os cultos eram muito avivados, porém estava faltando organização. E, finalmente, sobre a ressurreição de Cristo. Dentro desses 5 temas, existem outros subtemas aqui e ali que o apóstolo Paulo pontuava. Então, no primeiro tópico, saudação e gratidão. Paulo não inicia logo, digamos assim, sentando a lenha nas pessoas. Primeiro ele os saúda em Cristo Jesus, agradece a Deus pela vida deles. Alguém poderia pensar, mas uma igreja tão complicada como essa merecia um tratamento desse? Sim, Paulo mostra que sim. Por mais complicada, por mais difícil que seja uma determinada igreja, uma determinada comunidade de crentes, não importa qual seja a placa de igreja, ela merece a saudação em Cristo, ela merece agradecimento a Deus, porque bem ou mal são pessoas que estão deixando uma velha vida de pecado e começando a dar os seus primeiros passos em Cristo. Isso é sempre motivo de agradecer a Deus. O local e data, provavelmente essa carta foi escrita na cidade de Éfeso, quando Paulo estava fazendo na sua terceira viagem missionária, que ele trabalhou 3 anos na cidade de Éfeso. Então, dali ele recebe o relato do problema que estava acontecendo em Corinto e envia essa primeira carta. Algum tempo depois ele enviaria uma segunda carta, mas o nosso estudo é dentro da primeira. Primeiro ele começa definindo o que eles são. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja, portanto, é de Deus. Não importa se a placa dela é Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, ela é de Deus. Em primeiro lugar, ela é de Deus. As pessoas às vezes confundem e dizem qual é a igreja correta, é a denominação X, Y, Z. Não. Todas são igrejas de Deus. Deus salvou aquelas pessoas através da fé e da graça em Cristo. Os líderes que ali estão à frente desses trabalhos são apenas mordomos, despenseiros, apenas cuidadores, digamos assim, até o tempo que aquela igreja possa caminhar sozinha com as suas próprias pernas, sempre terá sua liderança, mas a propriedade, digamos assim, é de Deus. Qualquer líder que ali esteja é apenas, como nós diríamos, cedida à igreja para ele em regime de comodato, para você usar e cuidar dessa igreja, mas a propriedade mesmo é de Deus. Paulo também fala aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo aqui destaca a questão de que aqueles crentes e todos os demais, eles têm que viver em santificação. Como lemos na carta aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação ela tem 2 aspectos, a santificação posicional e a progressiva. O que é a santificação posicional? Significa que todo crente, todo verdadeiro crente, ele já é santo, ele é santificado, ou seja, ele é lavado através do sangue de Cristo. Toda pessoa que crê no sacrifício de Jesus, por ela, essa pessoa está santificada. Porém, essa santificação, digamos assim, é como se fosse uma fotografia, é um flash daquele momento. Existe a santificação progressiva. O que é isso? Significa que aquela pessoa, cada dia mais, ela tem que procurar ser santa. Santo hoje, santo amanhã, santo sempre. Ou seja, ela tem que se aperfeiçoar mais nessa santidade. Poderíamos comparar com a limpeza do nosso corpo. Se você pegar na rua uma pessoa, um mendigo,
que está ali todo sujo, esfarrapado, cheio de doenças. Você leva aquela pessoa para uma casa-abrigo, aquela pessoa é banhada, cortado seus cabelos, suas unhas, higienizada, troca de roupa, fica, como nós dizemos, igual gente. Aquilo é um momento. Mas se amanhã ou depois aquela pessoa voltar para a rua, daqui a pouco ela vai voltar a ser como ela é antes. Então, para que ela mantenha aquele estado de limpeza, ela precisa todos os dias trocar de roupa, precisa todos os dias fazer sua higiene, precisa cuidar do seu corpo. Então, isso daí é uma limpeza progressiva. E aí, com o tempo, a pessoa vai se aperfeiçoando. Ela já procura usar roupas melhores, consegue um emprego, já não vai usar as roupas doadas por alguém, mas já vai comprar as suas próprias roupas. Então, veja que tem uma progressão, uma melhoria na sua condição. A santificação progressiva é assim também. Todos os dias procurarmos viver mais em santidade, corrigindo hoje as coisas que detectamos que ontem, de alguma maneira, nos afastaram de Deus. Então, quem está em Cristo precisa ser transformado continuamente, progressivamente. E é isso que alguns crentes confundem. Eles acham que no momento que ele aceita Jesus, pronto, já está acabadinho e perfeito, do jeito que Deus quer. Não é. Ele precisa, ali é um primeiro passo para ele continuar uma vida de santidade. Paulo também dá ações de graças a Deus a respeito daqueles crentes em Corinto. Apesar de todos os problemas daquela igreja, mas ele agradece a Deus por eles. Paulo começa essa carta como um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. Se ele não fizesse isso, as pessoas poderiam até ficar na dúvida. Será que esses irmãos ali da cidade de Corinto são crentes mesmo? Então, eles têm tantos problemas, mas mesmo assim é a igreja? São. Eles eram. Então isso nos leva a concluir que hoje em dia, por mais que uma determinada igreja, uma determinada denominação tenha os seus porquês, tenha os seus poréns, mas mesmo assim nós devemos dar graças a Deus por aquela igreja. Paulo é informado de que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos da cidade de Corinto. É isso que fala no nosso segundo tópico, divisão e unidade. A família de Cloe leva essa informação até o apóstolo Paulo. Não se sabe muito sobre essa família, sobre essa pessoa, mas ela era uma pessoa preocupada, não podia resolver aquele problema de divisão, então leva a quem podia resolver, a quem tinha plantado aquela igreja e tinha autoridade para isso, no caso o apóstolo Paulo. Então era isso que estava atrasando, retardando o desenvolvimento do evangelho naquela igreja. Era a divisão. As pessoas, falando no nosso popular, as pessoas tinham as suas panelinhas. A igreja estava dividida em grupos, em panelinhas. Paulo, portanto, vem incentivando eles a que sejam unidos, para que eles deixassem aquelas divisões, deixassem aquelas panelinhas e começassem a viver em união. Assim eles seriam realmente abençoados. Paulo também destaca que essa divisão é algo de ciúme, de contenda, algo carnal, algo que vai da nossa natureza humana. Ou seja, a nossa tendência qual é? Dividirmos as pessoas em grupo. Você vai, por exemplo, para um jardim de infância, uma turminha de crianças ali do prézinho, do maternal. Você vai ver as divisões ali, as panelinhas. Você vai ver os grupinhos. Vá para uma turma maior de ensino médio, de graduação, pós-graduação. Você vai ver ali os grupos e subgrupos. A gente vê isso muito nas redes sociais. Tem o grupo da turma, tem aquele outro grupo que é a turma da turma e assim por diante. Então era isso que estava acontecendo na igreja. Esse termo dissensão é a palavra grega esquimata, que significa literalmente rasgo ou rachadura. Paulo está dizendo, olha, essas divisões estão rasgando a igreja, estão rachando a igreja. E se está rachado, pode quebrar a qualquer momento. Portanto, a igreja ela tem que permanecer sólida e perfeita, porque ela é coluna e baluarte da verdade. É isso que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Ali havia pelo menos 4 grupos, 4 panelinhas. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, de Pedro, e o grupo de Cristo. Esses 4 grupos se repetem nos dias de hoje. O que é o grupo de Paulo? É aquele grupo dos pioneiros, dos fundadores, daqueles que estiveram ali junto com o líder quando ele começou aquele trabalho, aquela igreja, aquela denominação. Isso sempre vai ter.
em qualquer lugar. Os mais antigos, digamos assim, da igreja. Isso sempre tem. Entendam que esses grupos em si, eles não são ruins. A tendência natural deles é serem formados. Tá? O problema é quando esses grupos trabalham desunidos. O grupo de Apolo, que era isso? Apolo é um personagem retratado em Atos capítulo 18, versículo 28. Ele era um grande pregador, ele tinha assim, muita oratória e tinha muito conhecimento das Escrituras. Ou seja, ele era uma pessoa intelectual e, ao mesmo tempo, tinha uma boa oratória. O que é que isso mostra? É aquele grupo da igreja, Apolo representa o grupo da igreja que são dos intelectuais, dos teóricos, dos teólogos, daqueles que se aprofundam na teologia. Muitas vezes esse grupo ele é discriminado. Muitas vezes esse grupo nas igrejas ele é assim deixado de lado. Esse grupo é de gente que não tem unção, gente fria, gente sem poder de Deus. Mas não é isso. A teologia é importante. A intelectualidade evangélica, bíblica, ela é importante sim. O evangelho não é apenas Jesus salva, cura, batiza e voltará. Não é só isso. Tem muito mais. E doutrinas bíblicas, nem todas são fáceis, como nós estudamos no trimestre passado. As pessoas adoram dizer, eu não preciso de teologia, isso é doutrina de homens, isso daí eu não preciso, eu tenho ligação direta com Deus, Deus já me revela as coisas. Não é assim. Outros dizem, a Bíblia é fácil de entender, é só ler, não preciso de teologia, não preciso de ninguém para me ensinar, não preciso de livros acadêmicos de teologia. Está errado isso. Nem tudo na Bíblia é fácil, não. Existem doutrinas extremamente complexas que você não vai aprender apenas de uma leitura rápida. Então veja que o grupo dos intelectuais na igreja, ele também sim é necessário. O problema é quando aquele intelectualismo sai dos trilhos. Aí ele se torna já um ceticismo, uma incredulidade, uma falta de fé, irracionalismo. Talvez seja por isso que algumas pessoas criticam tanto aqueles crentes que se dedicam ao estudo, à teologia, porque bem ou mal, a teologia ela nos ajuda a separar o que é falso do que é verdadeiro. Ou seja, não é todo sinal, não é toda revelação, não é toda profecia que nós que estudamos a palavra assim a fundo vamos aceitar como verdadeiros. Nós descobrimos que tem muita coisa ali que é falsa, embora agrade o povo, embora o povo ache bonito, mas para aquela pessoa que tem um pouco mais de estudo, ela vê que aquilo ali é só uma manifestação da carne, é só uma coisa, algo demais, sem nada de sobrenatural. E por isso que muitas vezes os intelectuais, os teólogos, eles são taxados de frios, céticos, incrédulos. Mas essa acusação não é totalmente justa. O grupo de Cefas. Cefas era o nome aramaico do apóstolo Pedro. O que seria esse grupo de Cefas? Pedro, ele era judeu, assim como Paulo. Só que Paulo era um judeu assim, que ele já começou naquela base judaica e partiu já para um novo rumo do evangelho, indo mais além. Pedro representa aquele grupo que estava ainda preso ao judaísmo, preso aos costumes, aos hábitos dos judeus. Era esse grupo de pessoas. Seriam os judaizantes, os legalistas, aqueles que estão muito presos ali às minúcias dos costumes, dos usos da lei mosaica. E hoje em dia isso tem também. O judaísmo ele está cada vez mais sendo semeado nas igrejas evangélicas. Muitos costumes, tradições judaicas estão sendo tomados assim como doutrinas, como dogmas no meio evangélico. Isso não é bom. O judaísmo, ele é uma base. Em cima daquela base é que você vai levantando o cristianismo. As raízes do cristianismo estão no judaísmo. Isso é verdade, mas o cristianismo ele não é um retorno, não pode ser um retorno ao judaísmo. Isso já estava acontecendo naqueles tempos. O conflito entre judaísmo e cristianismo já estava acontecendo, assim como acontece hoje em dia também. E finalmente tem o grupo de Cristo. Alguns podem dizer, todos nós temos que ser do grupo de Cristo. Não é bem assim. O que era o grupo de Cristo? Era o grupo de pessoas extremamente espirituais,
Aquelas pessoas que pensavam, eu tenho ligação direta já com Deus, eu não preciso de ninguém me ensinando, eu não preciso de ninguém me dirigindo. Hoje, o partido de Cristo seria representado por aquelas pessoas que dizem, meu pastor é só Jesus. Você já ouviu alguém falando isso? Pois é, esses são os do grupo de Cristo, mas que, apesar do nome, não é uma coisa boa. São as chamadas ovelhas sem pastor, porque não tem pastor que agrade para elas, não tem líder que as agrade. Por melhor que seja o pastor, elas sempre irão encontrar defeito e dizem, o único pastor perfeito é Jesus, é só a ele que eu sigo. Então isso já existia na igreja de Corinto, esses 4 grupos, e veja que existem hoje também. E Paulo os repreende perguntando, por um acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? São perguntas retóricas. Claro que a resposta para todas elas é não, Cristo não foi dividido. As pessoas não foram salvas por Paulo. O que Paulo está querendo dizer é que essa formação de partidos não tem nada de espiritual, não tem nada de bom. E não tinha razão de ser, eles não tinham por que se dividir e ficar desunidos. Veja bem que esses grupos todos que nós falamos, é natural que eles surjam na igreja. Porém, o problema é quando eles trabalham desunidos, eles têm que trabalhar unidos, encaixados, como peças em uma máquina. Se cada peça quiser fazer o trabalho sozinha, não vai dar certo. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. É importante frisar que Paulo não apoia esse tipo de atitude. Paulo não diz, olha, o pessoal que é do partido de Paulo, vocês estão aí, nota 10, o problema são os outros. Não, ele simplesmente está dizendo, não tem que haver essas divisões, esses grupos. Por mais que você tenha uma bandeira bonita para um determinado grupo, a gente sabe que, por exemplo, nos dias de hoje é muito comum ter nas igrejas evangélicas o grupo dos conservadores e o grupo dos liberais, ou progressistas, ou mais para frente, ou como às vezes um gosta de se alfinetar. Os liberais ou progressistas adoram dizer, olha, esse daqui é o grupo dos santarrões. E os santarrões, entre aspas, gostam de dizer, esse daqui é a turma do pode tudo, nada faz mal, tem nada a ver. E assim ficam uns se digladiando com os outros. Na verdade, esses grupos eles têm que se unir e trabalhar juntos para que o evangelho chegue às pessoas. Veja então que Paulo está dizendo aos coríntios, o centro da nossa mensagem é Cristo, não é o fundador, não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém, não é o homem que tem que aparecer, e sim Cristo Jesus, porque foi ele que fez tudo, que entregou sua vida por nós. Paulo destaca que o objetivo dele não era batizar, ou seja, fazer números das pessoas, e sim evangelizar, ou seja, levar às pessoas o evangelho de Cristo que não era conhecido. Veja que ele não está querendo com isso dizer, olha gente, não precisa batizar nas águas. Não, ele está dizendo que isso é em segundo lugar. Em primeiro lugar, você tem que evangelizar as pessoas. O id vem em primeiro lugar, o batizar vem depois. E no terceiro tópico fala sobre sabedoria divina. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Ele está destacando que o seu intuito não é produzir admiradores de Paulo, admiradores dele, e sim proclamar a salvação em Jesus. Para isso não usa de mecanismos de sabedoria humana, ele usa palavras simples, para dar a ideia de que o processo é baseado na ação de Deus e não do homem. É um pouco complicado hoje nós vermos certos preletores e preletoras usando uma linguagem às vezes muito rebuscada, muito acadêmica, muito teológica, para levar às pessoas um evangelho. As pessoas ouvem aquela mensagem e acham bonito, mas depois ficam, o que foi que ele disse? O que foi que ela disse? Eu não entendi. Porque são palavras que estão além da compreensão daquela plateia, daqueles ouvintes. Veja que até se você tiver uma plateia acadêmica de alto nível, eles vão gostar se ouvirem palavras simples trazendo a mensagem. O poder do evangelho para persuadir a audiência deriva da mensagem e não do mensageiro. Ou seja, todo preletor, todo pregador, toda pregadora, toda pessoa que está falando o evangelho, seja na forma de uma pregação, de um estudo bíblico, até mesmo de uma live como essa que estamos fazendo e que se multiplicaram bastante nesses tempos de pandemia, o foco não é a pessoa, e sim a mensagem que ela está levando. É isso que deve ser.
Por que Paulo fala que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus? Porque naqueles tempos só morriam na cruz as piores pessoas da sociedade. Os piores ladrões, assassinos, marginais, rebeldes. A morte na cruz era a morte mais vergonhosa e maldita que existia naquela época. Era uma forma de execução dolorosa, longa, proporcionava muito sofrimento para as pessoas. Se hoje nós achamos cruel a pessoa ser morta numa cadeira elétrica, numa câmara de gás, com uma injeção letal, isso não chega nem aos pés do que era o sofrimento de morrer crucificado. A pessoa agonizava ali por horas, às vezes por dias inteiros, exposta ao sol, à chuva, aos animais de rapina, e depois que ela morria, o seu corpo não era enterrado, não era dado à família para sepultar, dificilmente. Por isso que das milhares de pessoas daquela época que foram crucificadas, nós temos até hoje apenas um esqueleto de uma pessoa que foi crucificada, que a família conseguiu o corpo para sepultar. Os demais eram jogados ao léu, em valas comuns. Os animais selvagens, cães de caça, urubus, vinham e destruíam totalmente, para não sobrar nada daquela pessoa. Por isso que era uma morte tão vergonhosa e terrível. E para os judeus isso era motivo de escândalo. Como que o Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, morre desse jeito? Eles esperavam um Messias vitorioso, aliás, ainda estão esperando até hoje. Um Messias que viesse num grande exército para libertá-los, para tornar Israel uma grande nação. É isso que os judeus esperam até os dias de hoje. Por isso era escandaloso, por isso que os próprios judeus perseguiam Paulo por pregar que Jesus é o Salvador, o Messias. Eles não aceitavam que o Messias pudesse ser alguém tão desqualificado, tão pobre, tão Zé Ninguém, como era Jesus de Nazaré para eles, na visão deles. Até hoje é assim. E por que era loucura para os gregos? Os gregos, no caso, eram os não-judeus, eram os pensadores, eles estavam sempre à procura de explicações novas e atraentes. Para eles, era loucura Deus se sacrificar pela criatura, o Criador se sacrificar pela criatura. Na mitologia grega, os deuses gregos não eram bonzinhos, não se importavam com as pessoas, não cuidavam das pessoas. Para eles, as pessoas eram apenas como peças num jogo que, quando eles estavam ali entediados, sem nada para fazer, vamos provocar uma guerra, vamos jogar uma doença, vamos fazer alguma catástrofe só para ver a humanidade ali se afligir e chorar e lamentar e com isso nos entreter. Esses eram os deuses gregos e romanos. Eles não tinham nenhum amor nem piedade pela humanidade. Como os filmes hoje em dia retratam os deuses gregos ali se importando, isso é tudo mentira. Não havia esse sentimento da divindade pela humanidade. Então, para eles dizer, ao ouvir a pregação de que Deus se importou tanto conosco, que se encarnou, se tornou gente para viver por nós, então nós estamos esquecendo o que é que realmente era. Por isso que era loucura para eles. Era loucura para os gregos que eles pudessem ter um Deus que se importasse tanto com eles, que se sacrificasse como Jesus se sacrificou. Era delírio, era loucura uma mensagem dessas. Então veja que era uma mensagem desagradável tanto para judeus quanto para não judeus. O evangelho, ele não era uma coisa bem aceita naquela época como é hoje. Esse evangelho que se prega hoje de que venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Não é isso não. As coisas loucas que Paulo fala, que ele toca na questão da sabedoria de Deus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sobre a questão da maldição e vergonha relacionada à cruz, Paulo desenvolve este assunto e afirma que o que seria loucura para os homens era a manifestação do poder de Deus. Mesmo que pareça fraco, terá o cumprimento do seu objetivo e envergonhará os que se consideram fortes. Nós poderemos ir mais além e dizer, tudo isso, esse plano de Deus, de enviar o seu próprio Filho em semelhança de ser humano, de forma humilde, pobre, para morrer pelos pecados da humanidade, isso é algo que nem judeus, nem não judeus
poderiam imaginar que aconteceria. Ou seja, Deus fez algo totalmente impensável, imprevisível, algo que estava além do que as pessoas poderiam prever. Deus deixou ali as pistas do seu plano, do que ele iria fazer. Mas quando o plano dele se concretizou, foi muito diferente do que eles tinham pensado que seria. Não se encaixou nem no perfil que os judeus tinham traçado e nem no perfil que os não-judeus tinham esperado para a manifestação divina. Paulo inclui os crentes de Corinto nessa sabedoria divina. A mensagem de Cristo não faz acepção de pessoas. O que quer dizer isso? O evangelho é pregado para todos. Ou seja, a graça é dada para todos. Agora, claro, aqueles que escolherem rejeitar a graça, a mensagem do Evangelho, serão tratados de um jeito, e aqueles que escolherem aceitar essa mensagem vão ser tratados de outro jeito. Então, a sabedoria de Deus sempre anda na contramão deste mundo. Deus faz de uma maneira que o homem não consegue prever. Deus escolhe as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas que não são, para envergonhar as sábias, as fortes e as que são. E no terceiro item, Paulo descreve: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, Deus não dá motivos para que o homem possa se orgulhar. Olha, chegamos até aqui porque somos ricos, porque somos fortes, porque somos valentes, por causa da nossa capacidade. Não, ele está deixando bem claro que quando chegar no final, chegar na meta, as pessoas vão ter que reconhecer que o único mérito é de Deus. Concluindo tudo isso que falamos até agora, a aplicação pessoal é que o partidarismo e as dissensões na igreja em Corinto estavam prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo que nos dias atuais, o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Então essa deve ser uma preocupação de todos os crentes. Que testemunho estamos dando do nosso cristianismo? Dizem que o Mahatma Gandhi certa vez falou para um cristão: o meu problema não é o Cristo de vocês. O que o Cristo de vocês ensina é muito bom, é muito bonito. O problema é os cristãos, é o que vocês fazem em nome desse evangelho. Também queremos deixar aqui um alô para o diácono Kleber, que está em Concórdia do Pará. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, não só no estado do Pará, mas em outras unidades da federação, através aqui do Facebook da Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte de Macapá. Deus abençoe a todos e que você possa colocar o firme propósito de não perder nenhuma das nossas lições da Escola Dominical. Será um trimestre muito abençoado, muito importante, e tenho certeza que vários dos problemas que a igreja de Corinto enfrentou, aqui e ali você vai encontrar situações que se repetem na sua igreja local e que você pode trabalhar em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha um final de semana repleto da bênção e da paz do Senhor.